Que o Senhor vos abençoe poderosamente. Uma grande brahá de todos vocês aqui. A porção dessa semana se chama Kitetse. No hebraico, Kitetse significa quando saíres. Até interessante, né? A gente que não tinha muito hábito, não tinha, ou melhor, nunca tivemos, né, o costume de ouvirmos sobre isso, sobre essas separações da Bíblia. E principalmente o início desse versículo, né? Quando o Olê leu aqui, eu pensei, gente, quem está começando a acompanhar a gente, quem está chegando na casa agora, deve ficar um pouco chocado quando vê um versículo desse. Quando saíres da guerra e veres uma mulher bonita e quiser ela para você, você pode até levar ela para você. Mas chegando em casa, você raspa a cabeça dela, deixa suas unhas crescerem, deixa ela enclausurada lá por 30 dias, e depois você analisa se é realmente isso que você quer, né? Se você vai suportar a fera. Então, tem segredos. Por que Deus falaria isso? À toa, assim? Do nada? Tem um porquê? Então, a Bíblia são 70 faces. Eu sempre ensinei isso, né? São 70 faces. Nós vamos ficar eternamente lendo isso aqui e não vamos chegar a todos os denominadores. Então, eu usei um subtítulo para essa paraxá. Se a paraxá se chama Kitetse, quando saíres, é porque você está saindo de algum lugar. Perfeito? Senão era quando estiveres parado, ou quando estiver entrando. É outra paraxá. Então, se aqui estamos, se o tópico, se o assunto principal é quando saíres, ou seja, você tem que estar em movimento para sair de algum lugar. Seja da sua casa para o trabalho, seja da sua casa para a sinagoga, para Kahal, seja da sua casa para ir visitar uma família. Ou seja, quando saíres, quando você estiver em deslocamento, eu coloquei um subtítulo para agregar a essa palavra kitetse. Então eu coloquei aqui, quando você sair, você estará sendo seguido. Tá bom? Então kitetse, quando saíres. Então eu criei um títulozinho ali para aguçar a sua curiosidade. Então quando você sair para qualquer coisa, você estará sendo seguido. Rocha, eu não entendi muito bem esse tema seu aí não. O que significa isso, que quando eu sair eu vou estar sendo seguido? Não interessa a hora, nem o dia, nem por onde, nem por quê. Desde que você esteja de saída, as mitzvot de Hashem estarão te seguindo. Para avaliar sua atitude, seu comportamento, porque as pessoas, os olhos das pessoas estão te vendo. Então, como você vai se comportar nessa quando saíres? Vamos entender a paraxá kitetse, quando saíres. Devarim 22:5, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Eu já fui lá no versículo 5, no capítulo 22, porque a paraxá, na verdade, ela está iniciando lá no capítulo 21, tá bom? Lá no meio do capítulo 21. Eu já dei um salto um pouquinho à frente, fui no 22:5. Por quê? Porque aqui tem alguns comentários, tem umas mitzvot, tem umas leis aqui que são difíceis de entender. Aí o que eu pensei? Eu nunca expliquei sobre isso. Eu vou explicar para eles o que significa certos mandamentos. Falar que nós obedecemos as mitzvot do Eterno, lindo, maravilhoso. Mas como obedecer se você nem sabe o que está dizendo? Uma vez que eu te explicar, a partir de hoje você vai saber o que está dizendo. Fica mais fácil de você entender. Devarim 22:5 vem falar sobre vestimentas. A mulher não deve vestir roupas de homem e o homem não deve usar roupas de mulher. Pois quem faz essas coisas é detestável a Adonai, seu Deus. A coisa é muito séria. É muito séria.
Você quer ver uma coisa que vocês não se apercebem? Participam e nem sentem. Já viu quando tem chá de bebê? Acho que é isso, chá de panela. Será chá do que é aquele negócio? Que o casal senta numa cadeirinha e tem que descobrir o presente. Aí eles vão lá e colocam o sutiã no marido. Já viram isso ou não? Tem uma prática desse tipo aí. Eu falei panela também. Eu só não sabia chá do quê. Esse chá aí, isso é abominação. Você vai lá para um sutiã no noivo, no marido, sei lá, no homem. É uma afronta ao eterno. Ah, é brincadeira, Roche. Brincadeira do inferno. O eterno não aceita brincadeira. Me mostra um versículo na Bíblia que está falando assim, que linda essa brincadeira que vocês fizeram hoje. Mostra um versículo para mim. Então, se vocês querem aprender Torá, vamos aprender Torá. Vamos aprender o que é que está escrito. Então, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Fazer a coisa no impulso, na emoção, é moda. É moda. Não existe moda na Torá. Existem regulamentos, estatutos, regras e leis. Então, olha lá, ó. Nem de brincadeira o cidadão pode se vestir de homem. Aí eu coloquei ali, o simples ato de vestir uma roupa seria uma abominação? Eu fiz uma pergunta. Então vamos consultar o Talmud. O Talmud lá, no Talmud Shabbat, 50b, versículo 10, 59a, versículo 2, 94b, versículo 9. E o homem não deve usar roupas de mulher. Não só está dizendo aqui que é um vestido ou uma peça íntima por baixo da roupa. Não, aqui está dizendo enfeitar-se como. Ou seja, até eu posso, por exemplo, passar um cremezinho para vir para cá, mas não passei mais do que o creme. Dependendo do que eu passar no meu rosto, ele vai ficar mais afeminado. Ou seja, vai pender mais para o sexo oposto. Isso não é permitido. Está dentro dessa mitzvah. Então, não use enfeites, não use um brinco, um piercing. Já não é permitido. Aí eu falo para os meninos, quando chegam aqui na Beit, se o cidadão tem um brinco, qual que é o símbolo do brinco? O brinco, na antiguidade, simbolizava qualquer mulher que passasse com um brinco, o símbolo do brinco quer dizer, eu tenho um homem. Se os meninos quiserem continuar usando, quem sou eu para falar se convém ou não? Gosto é gosto. Entende? Então o brinco já não foi feito para homem, foi feito para mulher. Não é conveniente que se use. Entra ali na parte de enfeitar-se. Colares. Posso usar uma corrente? Pode usar uma corrente. Eu não tenho nada contra usar corrente. A maioria dos judeus não usam nem correntes, nem pulseiras, nem anéis. Eu uso anel, não sou contra, não vejo nada contra esses acessórios, eu particularmente. Só que o homem usa de homem, a mulher usa de mulher, ok? Embelezamento feminino. Então, tome essa cautela para que não inverta as posições. Comportar-se como? O homem senta como homem, não senta como uma mulher. O comportamento aqui fala dos trejeitos, das formas de se comportar, de se agir, de gesticular. Então o Senhor diz assim, homem se pareça com homem e mulher se pareça com mulher. Então aqui quando ele fala que o homem não deve usar roupas, ele não deve se vestir psicológica, a mente dele ser feminina, as formas dele agir, os gestos dele serem femininos. Então ele tem que ser por completo. Ele tem que se despir desses conceitos, ok? Arrancar um cabelo branco. O que tem a ver arrancar um cabelo branco e vestir roupa de mulher? A mulher, se ela olhar no espelho, conforme a mulher, às vezes são muito cuidadosas, a maioria. Eu digo quando estão mais jovens, às vezes, não sei até que isso eu não vou avaliar em que idade elas podem olhar isso ou não, mas já aconteceu, às vezes já aconteceu eu ver, olhar um pelinho branco assim e falar, olha,
Misericórdia! Um fio branco. Então, se a mulher aparece um fio branco nela, é natural ela querer neutralizar aquele fio, ou cortar, ou tingir. Tudo bem até aí. Agora, um homem vê um fio branco na cabeça e entrar em pânico, já é feminino. Entende? Eu, por exemplo, não me preocupo com isso, que se eu for tirar os brancos, não sobra nada. Então, eu prefiro manter os restinhos brancos que tem. Não é? Entendeu? Então, ali está no ato, na preocupação em si. Olha como é interessante. Por isso que o Talmud, entendam isso, a riqueza do Talmud. O Talmud, ele mostra para nós, ele abre o nosso leque de entendimento da mitzvah. Se a mitzvah é não usei roupa de mulher no homem, o que o Talmud faz? Ele abre um leque para você entender do que ele está falando. Do que ele está falando? Às vezes há inversões de valores. Então, cuidado com inversão de valores. Às vezes em casa, eu sei que tem que ser tudo compartilhado. A esposa pode ajudar a cuidar da criança, o marido, ou melhor, pode ajudar a cuidar da criança. Mas dependendo do casal, se a mulher for muito irada, daqui a pouco o marido lava, troca, dá mamar, e a mulher nem na criança põe a mão mais. Inverteu os valores. Então, cuidado para não ter essa inversão radical, certo? Posso depilar, Roche? O Roche, por exemplo, você até precisava um pouco. Tem hora que eu estou meio... Está difícil a situação aqui. Mas não é lícito dentro da Torá que eu me depile, fico bonitinho, com o peritinho pelado, sabe? Principalmente, por exemplo, as axilas, rapar debaixo do braço, ficar bem lisinho. Hoje está na moda, né? Você frequenta academia, aí você vai lá, os bombadinhos, tá tudo lá, peladinho assim, sem pelo, peladinho sem pelo, irmãos. Porque ninguém vai pelado na academia, maneira de expressão, eu estou falando pelado de pelo, entende? Não é campo de nudismo nem nada, estou falando de academia. Então se depilam inteiro, tudo lisinho. Aí a minha esposa vai na academia, mas eu falo para ela, não se iluda. Em casa é um peludo. Então não se iludam com as coisas desse mundo, tá bom? O sacerdócio do lar. Quando também está dizendo aqui, não vista o homem roupa de mulher, o sacerdócio do lar tem que ser do homem. Ele é quem dá a bênção em casa. Não é que ele tem que mandar mais em casa. Quem instrui as crianças em casa sobre a Torá normalmente é a mãe. Quem prepara as crianças educa normalmente a mãe. Mas o sacerdócio, o pai é o que traz o equilíbrio. O pai é que tem que colocar as coisas no eixo. E tem pai que ele se torna tão ausente que as mães têm que ser pai e mãe. Eu sei que isso acontece muito na nossa geração. Mas cuidado com a inversão de valores dentro do sacerdócio. Isso é uma proibição divina. O Eterno diz, o pai assuma a sua posição de pai, a sua posição de sacerdote. Se a sua filha ou o seu filho olhar para você, você está pronto no horário, você está saindo de casa dentro do horário para ir para a sinagoga, então eles vão ver em você um espelho, você vai chamar, você tem seu talite, então eles olham para você e falam, nossa, meu pai é um homem, meu pai é um tzadik, é um justo. Meu pai é um rudi, é um judeu, olha, que bênção. Seu filho já cresce com uma formação vendo o seu sacerdócio em casa. Baruch Hashem, vamos lá. Ainda, dentro desse contexto, pode seguir? Ainda tem mais um detalhezinho que eu quero comentar. Esse roupa de mulher significa, quando vamos partir para um assunto mais delicado, que até tem que tomar cuidado, como expressar, porque senão a gente é processado, até para conversar, né? Não é um ataque, é uma explicação. Se um homem começa a se vestir de mulher, dentro do conceito do Talmud, do conceito da Torá, dentro de um conceito divino, isso ele está dizendo com suas atitudes, que ele não está aceitando uma determinação divina. Porque se ele fosse para nascer mulher, teria nascido mulher, não homem. Então é uma determinação divina, não é o Roche que está impondo ou deixando de impor, e não estou dando a minha opinião particular aqui nesse assunto. Ok?
Então Hashem deu atribuições específicas para cada um. A mulher fazia o papel dela de mulher e o homem fazia o seu papel de homem, ainda que os dois trabalhem juntos. É claro que um não pode abandonar o outro, mas cada um no seu quadrado. Então, não preocupe em imitar o sexo oposto. Contente-se com o que você é. Homem, homem, com práticas de homem, mulher, mulher, com práticas de mulher, mas isso não quer dizer que nós não podemos, num sufoco dentro de casa, passar um pano no chão, ajudar a lavar uma louça. Isso não quer dizer que se tornou feminino. Nós precisamos ser inteligentes. São conceitos práticos para que as coisas fluam e funcionem. É muito diferente daquilo que eu estou explicando aqui, ok? Não falei de ajuda mútua. Não é isso que eu estou ensinando para vocês. Baruch Hashem, ficou claro até aí? Então essa paraxá, ela aborda o quê? Ela aborda isso, pode seguir. Ela aborda exatamente isso. Devarim 22:4 continua, né? Se vir o jumento ou o boi do seu irmão caído na estrada, não finja que não o viu. Ajude-o a levantar-se outra vez. Hoje você não vai ver o jumento do seu irmão, jumento animal, irmão. Senão tem gente que vai entender a frase erradamente e vai falar, tá vendo? Esse homem agride as pessoas. Então você não vai ver o jumento do seu irmão caído. Entendeu? Porque normalmente hoje ninguém tem mais jumento, exceto os irmãozinhos lá no Nordeste, que lá tem muito jumento ainda, né? Mas nós vamos ver o nosso irmão às vezes, em outras circunstâncias que eu vou comentar já. No original, quando se fala de levantar ou carregar, vem uma palavra que é essa aqui, ó. Eu destaquei, que é takin, haken, que está explicando lá no Talmud Bav Metzisria, no capítulo 31a, no versículo 20, fala o seguinte, que levantar ou carregar em qualquer situação com o proprietário presente ou não. Ou seja, o que quer dizer isso aqui? Vamos falar uma coisa bem simples, bem simples, bem simples. Você saiu de casa e o seu vizinho deixou o cachorrinho de fora. Ele basculou o portão, foi trabalhar e não viu que o pet dele ficou de fora. A mitzvah diz que você tem que descer do seu carro e lá apertar a campainha e mandar ele guardar o pet dele. Porque pode acontecer de uma fatalidade de um carro passar e atropelar o pet. E ainda o cachorrinho pode ir embora, pode ter um prejuízo emocional para as crianças. Então você poderia dizer, Orochi, o senhor foi longe demais? O que tem a ver uma mitzvah com um pet? Mas se o Eterno usou o jumento e o boi, eu posso usar o cachorro, a galinha, só não posso usar o porco. O restante eu posso usar todos, né? Então veja só aqui uma coisa. E vamos trazer então para os nossos dias. Vamos trazer para os nossos dias. Se eu saio de casa e passo no primeiro ponto de ônibus e vejo o irmão da Beit lá, esperando o circular. Se eu posso socorrê-lo, se eu posso colocar ele dentro do carro, ainda que eu perca 5 minutos do meu trabalho, a mitzvah diz que eu devo socorrê-lo. Eu devo atender a necessidade do meu irmão. Se eu estou passando numa avenida e eu vejo um carro de um irmão da Beit parado, quebrado, sem combustível, né, Marcelo? Entendeu? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e socorrer o meu irmão, porque o jumento dele está caído. O jumento dele acabou a gasolina. Entendeu? Eu não posso passar direto e fingir demência, fingir que não vi. Quebra de mitzvah, quebra de mandamento. Então servir ao Eterno não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Isso seja em qualquer circunstância. Se seu irmão está empurrando uma bike, empurrando a bicicleta, para, deita o banco do seu carro. O que aconteceu? Furou o pneu. Põe a bike dele dentro do porta-mala. Leva até a borracharia, a bicicletaria, sei lá onde. Deixa lá. Depois que ele tiver assistido, e se ele falar assim, nossa, eu saí de casa, nem o dinheiro para remendar o pneu eu tenho. Você ainda tem que pagar para ele. Essa é a mitzvah. Então nós temos que viver segundo aquilo que o Eterno solicita, o que Ele pede para nós. Ok? Então nós temos que auxiliar o nosso próximo na sua peleja. Porém, deixa eu ressaltar um detalhe aqui,
que eu ensino muito isso aqui nessa Kahal, nessa Beit. Tem pessoas que congregam com a gente, já congregaram, não congregam, congregaram, que a pessoa pisa tanto na bola, que começa a vir sobre ela juízos. Você ajuda, é um buraco sem fundo. Então você não está ajudando. Eu sempre ensinei isso aos líderes dessa casa. Porque para os líderes eu deixava eles atentos, porque tem gente que está debaixo de juízo. Como avaliar isso? Não tem como fazer um julgamento. Mas você por si só, o Ruach HaKodesh que está dentro de você, o Espírito Santo, ele vai te mostrar. Então nós já passamos aqui por muitas situações de pessoas que nos chantagearam, que nos levaram na conversa, que nos manipulou, pedindo ajuda financeira. Nós já passamos muito por isso aqui. E a pessoa, poucos dias depois, vai embora, dá as costas. E aí depois liga falando que está assim, que está assado, que quebrou a cara, que... mas não temos que dar uma segunda chance? Sim, nós não vamos dar uma segunda chance. Mas a segunda chance, ao meu ver, nós estamos numa live, alguém pode querer me julgar, mas a minha opinião eu não mudo ela. A não ser que o Eterno toque no meu coração, eu posso mudar sim. Mas a minha opinião hoje é, se o cidadão vive fofocando, vive desgraçando a vida dele, quando ele entrar em juízo, eu estender a mão não vai mudar muita coisa. Alguém me compreende? Não vai. Ele vai ter que pagar. Vai ter que pagar o juízo que ele entrou. Então nós temos que avaliar, ter muita cautela de como agir. Porque se for entrar em questões aqui e falar como é difícil fazer essas análises, eu pegaria um versículo das Escrituras e diria para vocês. Está escrito num versículo assim, cuidado, para não lançarem pérola aos porcos. O que é pérola aos porcos? É você começar a abençoar quem não valoriza a bênção. Não abençoou. Não aprova. O Eterno não aprova. Aquela pessoa entrou em juízo. E não adianta você fazer de tudo para ela. Você pode arrumar emprego para ela, cesta básica, compra. Você pode fazer o que for para ela. Não adianta. Pode seguir. Devarim 22:10. Olha que legal essa lei. Não are com um boi e com um jumento juntos. Talvez você é muito moderno, você nunca foi numa roça, mas tem a canga do boi, normalmente é para 2 animais, tem até para mais animais, mas vamos falar de 2 animais. O Senhor disse assim, eu estou dando uma lei negativa. Toda mitzvah que começa com não, é uma mitzvah negativa. Não. Tem as mitzvot positivas e as mitzvot negativas. Então essa é uma negativa. Não are com um boi e um jumento juntos. Olha, o Eterno preocupou com o jumento. Como pode o Criador de todas as coisas, os céus e da terra, com tanta coisa que ele tem que se preocupar, ele preocupou com o jumento? Por que ele colocou essa mitzvah? Aí quando você vai estudar sobre a mitzvah, qual que é o objetivo da mitzvah? É que o boi é bem mais forte que um jumento. Automaticamente o arranque, a potência dele de tração, sendo maior, ele vai arrastar o jumento junto. Se o jumento frouxar primeiro que o boi vai arrastar ele frouxado, cansado. Se ele tiver sem força nas pernas, ele vai ter que andar, porque ele está na canga. Então o Senhor está dizendo, não usem 2 forças diferentes para o mesmo efeito. Isso é contra a lei do Eterno. Atá-los juntos é forçar o mais fraco a acompanhar o mais forte. Ou fazer um trabalhar mais do que o outro. Uma exigência acima da capacidade. Se eu tenho um obreiro aqui, que ele se destaca, ele consegue ser razão, ele consegue ser olê, ele consegue tocar, ele consegue cantar, ele consegue dançar. O cara é bom. O cara é bom. Mas eu não tenho que chegar no outro que só consegue tocar ou só consegue ficar aí na nave sentado cantando e exigir dele que seja tal qual o outro. É isso que fala essa mitzvah. Cuidado. Analise cada um.
Cada um foi chamado para um propósito. Se você não levanta da sua cadeira aí, deixa eu te falar uma coisa. Você é tão quão importante como qualquer um outro aqui dentro, porque se você não está sentado nessa cadeira aí, eu estava ministrando para as cadeiras vazias. Todos nós somos importantes. E o que diz a Torá? Que nós somos o corpo do Mashiach, e Mashiach é a cabeça. Então alguém tem que ser o dedo. Pensa, se tira um dedo, se te falta um dedo, faz diferença? Se te falta uma mão, um braço, faz muita diferença. Então todos vocês são importantes no corpo. É o que diz essa mitzvah. Configura a injustiça. Não podemos ser injustos um com o outro. Significa respeitar os limites de cada pessoa. Então eu não posso exigir além da capacidade. O boi é puro para o consumo. Tá, ele está lá, cacanga, arando a terra. Já o jumento é impuro. Agora, por que o Senhor fez essa citação? Porque lavrar a terra, olha lá, lavrar a terra significa o ganha-pão de cada dia, né? Quando você sai para trabalhar, não importa se você trabalha no Mercado Livre, não importa se você é vendedor, se você é balconista, se você trabalha numa fábrica de sapato, não importa, não interessa. A intenção aqui é a mesma. O que está dizendo ali, ó, para se ganhar o pão de cada dia, eu não posso misturar coisas puras com impuras. Justiça com injustiça. Deixa eu traduzir de uma forma melhor, porque parece que está complicado. Eu não posso mentir para vender. Se o produto é sintético, é sintético. Se é couro, é couro. Se é diamante, é diamante. Se é zircônio, é zircônio. Se é prata, é prata. Se é ouro, é ouro. Se é folheado, é folheado. Conceito de justiça, princípio. Eu não posso colocar o impuro com o puro. Eu não posso misturar impurezas com as coisas puras. Então o que o Senhor falou? Já que você vai arar a terra para produzir alimento, não coloque um animal que é puro, kasher, com o que não é kasher. Tudo na sua vida tem que estar dentro de um sistema de kashrut. O que é a palavra kasher? Permitido. Então tem que ser 2 bois puxando o arado. Já que é para o alimento, então que seja kasher desde o arado. É profundo isso? Olha que você só lê um versículo lá em cima. Não are a terra um boi, um jumento juntos. E é por isso que nós frequentamos a igreja a vida toda e não entendemos o que estava escrito. Porque é muito mais profundo do que nós imaginávamos. E uma vez que nós sabíamos que era tão profundo, vocês vão de concordar comigo que não vivíamos, porque não sabíamos. Então vamos terminar? Não, pode voltar. Há possibilidades do justo ser sócio do ímpio? Eu posso ter um sócio ímpio? Não pode. Não pode. Porque o seu sócio pode servir às trevas. Como Deus vai honrar uma empresa de alguém que anda na Torá e o sócio anda na impiedade? É proibido. Proibido. Não se ata debaixo do mesmo jugo do boi e do jumento, não se ata debaixo um justo e um ímpio. É proibido ser sócio do ímpio. Porque ele vai trazer impiedade para a sua vida. Se a pessoa tem uma deficiência física, você não pode requerer dela o mesmo empenho daquele que não tem. Então temos aí hoje no Brasil leis que até facilitam a admissão de pessoas com deficiências, só que a empresa já tem que estar sabendo, consciente, que não pode exigir uma flexibilidade, uma agilidade, uma rapidez, da mesma forma de uma pessoa que não tem aquela deficiência. Então algumas mitzvot, um detalhe final, alcançam até mesmo os animais. Certo? Então, muito cuidado com a injustiça. Devarim 22:8. Quando construir uma casa nova, olha, hoje nós não vemos muito isso aqui. Minas Gerais ainda tem muito isso. Tem cidades lá que a cidade inteira
a laje em cima. Essa galerinha que viaja para Minas aí, vê muito isso. Eles põem uma muretinha, põem uma cobertura em cima de telha galvanizada, faz uma varanda lá em cima e tal. Naquela época, já faziam isso, ó. Quando construir uma casa nova, faça uma proteção em volta do terraço. De outro modo, alguém poderá cair dali. E você será responsável por sua morte. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa rápida. O Eterno cria uma mitzvah da laje da casa. Qual o intuito disso? É porque na parte de baixo da casa, na parte de baixo, normalmente ficava a cozinha. E às vezes a cabrinha que dava o leite, já ficava amarrada ali, no pé da cozinha. Sabe? Hoje você levanta cedo, corre lá e abre a geladeira, não é isso? Eles corriam lá e já pegava na teta da cabra. A geladeira era a cabra que estava lá esperando. Já estava lá, perto. Então tinha a parte de baixo, que eram os potes. Já na parte de cima, quando tinha um pavimento, era onde eles dormiam. Ou mesmo embaixo, quando era tudo térreo, não tinha paredes de divisão. Às vezes tinha alguns pilares e tal, mas não tinha porta do quarto. Aqui é a porta da sala, a porta do quarto, a porta do banheiro. Não tinha nada disso. E normalmente, quando chegava alguma visita, às vezes se recebia a pessoa no telhado. Porque é uma região que chove pouquíssimo, ok? Região ali do deserto, tanto quando saíram do Egito e foram para Israel, uma região que chove pouquíssimo. Então eles recebiam as pessoas onde? Na laje. Tanto que aquela passagem de Kefa, que ele chega para almoçar, e de repente as irmãs falam para ele, olha, nós ainda não terminamos o almoço. O que ele faz? Ele sobe para a laje. E no que ele sobe para a laje, e ele começa a fazer uma tefilá, ele olha e vê o lençol descendo dos céus, com animais puros e impuros, aquele que confunde um monte de crente aí, que fala que Deus falou, que tornou puro o que era impuro, misericórdia, que tinha até porco lá no lençol, e pá, uma interpretação errada do texto. Onde estava Kefa naquele momento? Na laje. Então, quando chegavam os parentes, os amigos, subia todo mundo para a laje. E o que o Eterno falou aqui? Chega a visita. Criança para. Olha as crianças como é que elas fazem aqui, ó. Corre o tempo todo. Sabendo-se disso, o Eterno disse, coloque guarda-corpo. Coloque proteção, umas muretinhas. E o Eterno dava medida. Coloca de 80 centímetros de altura que evita a criança cair. Porque se você não pôr a muretinha, receber os seus amigos na laje, e um menino capotar lá de cima e morrer, o assassinato é seu. Olha que lei bruta isso aqui. Olha lá. Você será responsável pela morte de quem cair lá de cima. Então, o que o Eterno está dizendo aqui? Sério mesmo que o Eterno fez uma lei para falar de laje? Mas eu sempre ensino uma coisa, até a Morá Janete ontem comentou isso aqui no Shiur, dual. Olha como o Eterno é perfeito, ó. Ele não está falando só do guarda-corpo da laje. Aqui ele está dizendo o seguinte, construir, olha o versículo, quando construir uma casa nova, faça uma proteção em volta do terraço. De outro modo, alguém poderá cair dali e você se responsabilizará pela morte da pessoa. O construir significa, construa uma estrutura para você. Não faça da sua vida uma casa de palha. Então não construa casas para você com coisas frágeis, com madeirinhas frágeis, com palhas, ok? Faça de acordo, faça dentro, na estrutura da Torá, faça dentro de um conceito divino. É isso que ele está dizendo. O terraço simboliza a cabeça. Ó, a parte de cima da casa, o terraço. Ei, comportamento, moralidade, respeito, educação para com o teu irmão. Põe a tua mente na Torá, mude seus conceitos. Você tem que mudar, não sou eu. E se eu estiver fazendo alguma coisa que eu te incomode com aquilo que eu estou fazendo, faça um favor, seja um judeu, uma judia, chega em mim e diz, aquilo que o senhor fez, aquilo que o senhor falou, não me agradou, eu não gostei, eu vou ter que rever, repensar e talvez já de imediato te pedir perdão. É assim que funciona. Nós temos que estar num convívio. Eu tenho que reconhecer meus erros e você tem que reconhecer os seus.
Então, o terraço simboliza a parte pensante, o racional. A proteção, que é o guarda-corpo de 80 centímetros, significa se proteger contra situações que possam lhe afetar negativamente. Então, se proteja. Saia das coisas que te afetam negativamente. Quer ver uma coisa que eu sempre ensinei aqui dentro? Eu sempre ensinei aqui dentro, mas tem que estar sempre lembrando. Não tem problema, eu vos lembro com carinho. Se tem pessoas que não gostam de mim, lamento. Eu tento gostar de todos. Repreendo quem tem que repreender, chama a atenção de quem tem que repreender. Ou por acaso você nunca chamou a atenção dos seus filhos? Quem é você para falar para mim que eu não posso chamar a sua atenção? Vocês são meus filhos espirituais. Você não pode ser hipócrita. Quando você criava seus filhos, você queria educar eles. Eu tenho que educar vocês dentro da Torá. Desculpa. Então presta atenção numa coisa. Se alguém chega perto de você para denegrir o seu líder, é suicídio. Não seja de tão pouca inteligência assim. É cilada. Se alguém chegar e começar a falar do seu líder, porque eu não concordo, porque tem umas coisas lá dentro da Beit que eu não concordo, porque lá acontece isso que eu não concordo. E o que você está fazendo? O que você está cooperando? Com o que você está contribuindo para aquilo que você não concorda, para melhorar? Ou você só sabe criticar e falar que não concorda? Com o que você está contribuindo? Com nada, então você está piorando. Porque na hora que você virar as costas, alguém vai falar, você acredita que foi lá falar para mim que não concorda? Acabou de desgraçar o resto. Falta de oxigênio aqui dentro. Se eu não concordo, eu preciso tentar melhorar. Se eu não concordo de ver vocês conversando na hora da administração, eu tenho que olhar para vocês e falar, por favor, dá para fazer silêncio mais um pouquinho que eu estou terminando? Eu não concordo, eu pego e falo. Se você não concorda com uma posição minha, me chame em particular. Porque se for uma coisa em particular, eu também vou te chamar em particular. E para terminar, quando se fala em cair da laje, está falando de imoralidades. Está falando de sexo, idolatria, drogas. Cuidado. Esse é um caminho curto. Esse é um caminho fatal para quem é judeu. Não pensem vocês que vocês praticarem imoralidade vai ficar oculto. Vocês usam talit, kippá, véu, tocam numa Torá. O preço vai ter que ser pago. E não sou eu que vos cobrarei. A minha obrigação é vos ensinar e vos instruir. Quero o que de vocês? Uma congregação que tente lutar para ser justa, fiel, andar segundo os preceitos do Eterno. Baruch Hashem. Quem tem entendimento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Baruch Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach, Ele vos conceda discernimento, entendimento e toda sorte de bênçãos. Amém. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.